Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando novamente com você. Estou trabalhando nas questões do concurso de matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Prova aplicada em 2022. Vamos ver esse exercício de número 24, que vai tratar da interpretação da representação gráfica. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, de 5 de novembro de 2013, apresentou alguns dados de indicadores de violência na cidade de Nova York, Estados Unidos, claro, conforme o gráfico a seguir. Então aqui tem as informações, nós temos aqui o significado de roubo e de homicídio. É claro que eu estou com xerox, não é o original, isso deveria estar bem colorido. Mas enfim, para nós agora, roubos é essas colunas aqui mais escuras e homicídios essas mais claras. Você veja que está bem aqui embaixo, quase que imperceptível aí para a gente. Mas nós temos sempre assim, roubo e homicídio, roubo e homicídio, e vai até o fim. Só para a gente identificar alguns dados aqui. No ano de 2002, foi apontado 27.200 roubos, 587 homicídios. No ano de 2003, foi constatado 25.900 roubos, eu estou colocando de forma arredondada, e 597 homicídios. Aqui, no ano de 2007, 21.800 roubos e 426 homicídios. Mais um aqui, ó, o último. Ano de 2012, 20.144 roubos e 419 homicídios. Interessante, pessoal, essa representação gráfica. Nesse tipo de situação, os especialistas na estatística normalmente vão usar aqui para fazer essa representação um gráfico de linhas, em que você pode ver o crescimento ou decrescimento de roubos e de homicídios. Muitas vezes pode-se perceber uma correlação. Não é aconselhável fazer um gráfico desse tipo aqui. Mas tudo bem. Vamos ver a sequência do texto. A representação de dados na forma de gráficos visa facilitar e a resumir os resultados obtidos. De acordo com o gráfico de barras apresentados na reportagem, para começar, não se chama isso aqui de gráfico de barra, é de coluna. Tá? É uma observação. Pode-se observar, nesse caso aqui, um problema para a interpretação de seus dados. Essa observação se justifica, pois ele está dizendo que existe um problema para a interpretação dos dados. Vamos ver qual alternativa vai atender a essa observação. Ou seja, existe um problema nessa representação que não favorece a interpretação dos dados. É isso que nós temos que guardar. Bom, como eu estou trabalhando com um xerox do original, então evidentemente já tem anotações aqui de resposta. Vamos ver se ele chegou numa resposta coerente. Qual é a dificuldade desse gráfico para a sua interpretação? As barras de roubos e homicídios deveriam ser todas do mesmo tamanho, indicando a estabilidade da violência na cidade de Nova York. Bom, não pode ter o mesmo tamanho porque são números diferentes. Eu já comentei que o gráfico mais adequado seria um gráfico de linhas. Mas isso aqui não é o problema da dificuldade para interpretar. Vamos à letra B, então. O gráfico do número de roubos e o de homicídios não deveriam ser apresentados juntos,
pois as ordens de grandeza dessas informações são muito diferentes. Isso aqui sim é coerente. Nós temos uma disparidade muito grande entre o número de roubos e homicídios. Isso aqui está coerente, é um empecilho para uma boa interpretação do gráfico. Vamos ver a letra C. Os números em cima das barras não deveriam aparecer, pois isso dificulta a interpretação. Não, essa parte aqui não interfere em nada. Aqui na letra D, o gráfico de barras não é adequado para mostrar os resultados do tipo de pesquisa feita pela reportagem, pois não é possível notar a diferença nessa representação. Bom, isso aqui está parecido com isso, né? Eu já comentei anteriormente que o gráfico deveria ser um gráfico de linhas, para você observar o comportamento das duas variáveis. Mas entre essa e essa, quem realmente justifica o problema do gráfico é a letra B. Então, realmente, deveríamos ficar com a letra B. Então, esse candidato aqui acertou a questão, letra B. Essa é a dificuldade para esse gráfico. Vamos agora trabalhar esse exercício de número 26. Ele tem um texto muito grande e uma solução bem simples. Leia o texto a seguir para responder o que se pede. O uso da internet atingiu 81% da população em 2020. Pesquisa mostra que o Brasil tem 152 milhões de usuários. A quantidade da população brasileira que utiliza a internet aumentou em 2020, passando de 74% de 2019 para 81% no ano passado. Ou seja, em 2019 era 74%, em 2020 chegou a 81%. O que representa 152 milhões de usuários, acima de 10 anos. O crescimento do uso da rede de computadores foi maior nas classes econômicas mais baixas, impulsionado pela pandemia. Os dados são da pesquisa TLC, domicílios realizados pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E isso foi divulgado em agosto deste ano. Aqui está o registro, né, da pesquisa 2021. Buscando ampliar a disponibilidade de internet a 3 cidades, uma operadora de celular pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades, de acordo com a figura. Tem um desenho aqui que está um pouco tocado, mas dá para entender. Já vamos comentar sobre ele. O ponto D da figura é o circuncentro do triângulo ABC. O que vem a ser o circuncentro? Esse ponto D aqui, pessoal. O circuncentro é o centro de uma circunferência que está circunscrita a um triângulo. Então ela está passando aqui, ó. Eu já vou fazer um desenho melhor. Perfeitamente aqui, ó. Ela está tocando aqui, ó. Nos vértices, perfeitamente. Então, o centro dessa circunferência vai ser aqui, ó. Ele é chamado, então, de circuncentro. É uma propriedade aí do estudo da geometria plana. Continua aqui, ó. O ponto E é o incentro do triângulo ABC. Então, agora aqui, ó, já é outra propriedade aí, chamado incentro. Ele agora está sendo indicado pela letra E. Temos vídeo aqui no canal e playlist sobre geometria plana. É importante você estudar isso aí. Também é cobrado nos concursos. E o ponto H é um ponto externo ao triângulo ABC. Então, o triângulo ABC é esse. Então, o ponto externo está aqui e é chamado de H. Sabendo que a torre deve estar situada em um local equidistante quer dizer ter a mesma distância das 3 antenas existentes, o local adequado para a construção dessa torre corresponde ou seja, ao ponto E, ao ponto D ou ao ponto H. Bom, o aluno poderia chegar à resposta aqui, ó,
Só observando o desenho. Não está difícil. Mas vamos fazer um comentário sobre o circuncentro que vai matar a charada. O cidadão aqui respondeu a letra C. Ponto D. Está correto. Vamos ver como se pode confirmar essa resposta. Bom, eu comentei agora há pouco que o circuncentro é o centro de uma circunferência que está circunscrita a um triângulo qualquer. Estar circunscrito é tocar, tangenciar perfeitamente todos os vértices desse triângulo. Então, por esse motivo, o centro dessa circunferência é chamado circuncentro, indicado aqui como ponto D. Ora, o centro de uma circunferência, saindo dele, indo a qualquer ponto da extremidade, é raio. Então, evidentemente que o raio tem o mesmo tamanho. Então, se eu sair daqui até o A é raio, daqui até o B é raio, daqui até C é raio, a qualquer ponto que eu tocar aqui, eu estou definindo o raio. E todos eles têm o mesmo tamanho. Então, evidentemente que é o ponto D, como eu já tinha comentado. O ponto perfeito para que a antena fique equidistante do vértice A, do vértice B, do vértice C, aonde já tem as torres dessa operadora. Então, vamos só mostrar para você aí, ó, o tamanho desses raios, que é a distância do centro a esses pontos. Então, aí está, partindo do ponto D, sempre teremos a mesma distância, porque representa o raio. Foi por isso que ele deu a informaçãozinha lá de que o D é o circuncentro. Então, a resposta é a letra C, né, da opção D, o ponto D. O ponto D. Vamos olhar de novo aqui. Letra C, ponto D, é a resposta. Dava para perceber, né? Estando aqui, os outros dois não teriam condição de atender o pedido. Chegamos ao final, pessoal, desses exercícios do concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Estou deixando esses exercícios numa playlist, para que você possa rever, estudar, se você fez esse concurso, e serve para outras pessoas que vão prestar concursos similares aí na sua jornada evolutiva dentro dos estudos. Um abraço para você, sucesso, até o próximo vídeo. Não se esqueça, like, compartilhar e inscrição aqui no canal. Um abraço do professor Gilberto. Tchau!